Nós vamos falar um pouquinho sobre a IA, além das ferramentas, né? Quer dizer, o que acontece dentro das empresas que já estão com inteligência artificial e quais são as necessidades que a gente tem visto, as barreiras que a gente já identificou e algumas estratégias para a gente conseguir contornar isso, tá? Vou começar aqui então com o nosso primeiro mito, né? De que a IA vai substituir os profissionais de marketing, né? Mas será que isso é verdade? O que está acontecendo dentro do campo de marketing para as pessoas terem esse tipo de insegurança? E eu vou começar falando antes sobre o que é sobre IA no mercado, né? O que a gente já sabe de como as empresas estão usando IA. Então, acho que a grande verdade que a gente sabe aqui até agora é de que as empresas estão sim investindo pesado em IA. Acho que boa parte das empresas aí se dividem principalmente entre soluções da Microsoft e solução do Google, né? Ambas possuem seus LLMs próprios, né? O Copilot e o Gemini, e as empresas que usam essas soluções dessas empresas já estão recebendo esse tipo de atualização e já estão assinando contrato com essas empresas para ter acesso a IA. Porém, existem desafios com utilização. Não adianta a sua empresa ter IA e você não saber utilizar, ou estiver utilizando como se fosse uma ferramenta de busca. Acho que existe uma lacuna aí de oportunidade entre a empresa oferecer isso e as pessoas de fato estarem usando as ferramentas da forma adequada. Né? E mais do que isso, um estudo do Google Cloud Gen AI aponta um grande aumento de eficiência operacional relatado pelas empresas que já estão usando IA. Então, quer dizer, 66% de aumento de eficiência operacional é muita coisa, né? E se a gente olha para as outras respostas que esse estudo traz, a gente fala em melhor experiência para o cliente, aceleração no processo de inovação, aumento da produção do time, né? A produtividade, que é um termo que está muito associado a IA, e desenvolvimento de novos produtos e serviços, aumento de competitividade e participação do mercado, enfim, tem um monte de atributos positivos, desde que a gente consiga usar de forma adequada dentro das empresas, né? E além da gente saber desses dados do mercado, a gente também sabe que existe muita descrença na eficácia da IA, pela dificuldade que existe em tangibilizar os benefícios de IA no dia a dia, né? Se as pessoas não começam a testar isso, elas não entendem se, de fato, eu que sou um profissional renomado, que já tenho uma expertise em determinada área, como é que vai vir uma ferramenta que vai melhorar tanto assim a minha produtividade? É muito uma forma de repensar o nosso posicionamento em relação ao trabalho. E a falta de familiaridade com IA leva a essa descrença, que essa verdade absoluta que as pessoas acabam tendo sobre eficácia, né? Existe um segundo ponto sobre a curva de aprendizado e custo de mudança. É caro para a gente, energeticamente falando, aprender uma coisa nova, mudar aquilo que a gente faz há muito tempo. Então, e exige tempo, exige dedicação, e muitas vezes a gente se questiona se o tempo gasto para a gente aprender a usar uma nova ferramenta, ou mudar a forma de trabalho, vai compensar no final das contas, vai trazer essa melhoria, né? Como é que a gente, se a gente se questiona, putz, será que meu tempo vai ser bem dedicado para isso? A gente entra nesse dilema, né, de em que momento eu vou querer gastar essa energia, e a gente vai postergando isso, deixando para mais para frente resolver, sendo que, na verdade, no dia a dia, pequenas atitudes ali, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, já poderiam acelerar essa curva de adoção. Mudar um hábito no trabalho também exige um esforço grande, a gente sabe disso, né? Uma forma de trabalho, uma planilha que a gente opera, algum tipo de trabalho, mesmo operacional que a gente faz, existe essa curva de aprendizado necessária, né? Tem também o fator das culturas organizacionais, que não necessariamente incentivam a experimentação e o teste, o aprendizado, ou até a colaboração entre times, que é um fator super decisivo para acelerar a adoção de IA. E a falta de apoio de lideranças também, né? Em todos os casos, né? Seja uma liderança que pressiona o time para adotar, mas não necessariamente traz a bagagem para isso, até a liderança que acha que, putz, eu não quero que meu time use IA, ou bloqueio o meu time de usar IA, porque eu acho que o trabalho tem que ser feito por um humano, ou acho que o dado vai estar exposto, né? Como é que a gente mitiga esse tipo de risco para tornar a cultura organizacional mais permissiva? E por último, uma sobrecarga informacional, existe um excesso de ferramentas, né? Todos os dias tem ferramentas novas surgindo no mercado, que gera o que a gente chama de FOMO, né? Que é o medo da gente estar perdendo alguma novidade ou não estar fazendo da melhor forma possível. E
Então, além de todo esse aprendizado, a gente ainda precisa lidar com um cenário que é bastante confuso na adoção de IA ou nos melhores caminhos para fazer isso, e que, por vezes, nos levam a ter um uso incorreto das ferramentas. Bom, mas como é que a gente chegou até aqui para falar de inteligência artificial generativa? E é uma breve introdução aqui para nos posicionarmos sobre isso. A gente pode dizer que o primeiro contato com inteligência artificial de forma massiva aconteceu com as redes sociais, aí nos últimos 10, 11 anos, né, desde o surgimento aí do Facebook, ou até um pouco antes, com os algoritmos de curadoria. Então, um algoritmo que, como a gente bem sabe, né, todo mundo tem alguma rede social aqui, que nos mostra um scroll infinito de atualizações e de coisas que aquela empresa que gera a rede social entende que é o relevante para nos manter conectado com aquilo e fazer com que empresas que estejam promovendo produtos consigam vender mais, né? E por aí vai. Hoje, o que a gente vive é uma segunda fase dessa IA, que é o contato com a IA generativa, né? Então, o segundo contato com a IA de forma massiva é com a IA generativa, que a gente deixa de ter um algoritmo de curadoria para ter um algoritmo de criação, ou seja, um algoritmo que de fato cria uma coisa nova. Ao invés de só curar, ele passa a criar. E isso muda completamente o jogo, porque as possibilidades são infinitas de customização, de personalização no one-on-one, e fazer coisas que antes não eram possíveis de serem feitas com a forma que a gente tinha de inteligência artificial. Bom, se criatividade é a capacidade de ter novas ideias, né, que a gente acabou de falar sobre esse algoritmo de criação, então a gente pode dizer que sim, as máquinas podem ser criativas. Elas podem gerar ideias novas, podem colocar na mesa com uma expertise muito maior do que a gente teria, simplesmente porque ela tem um acervo muito maior. Então, por mais que eu tenha 20, 30 anos de experiência numa determinada cadeira, ou dentro de um espectro de atuação, a máquina acaba sendo imbatível nesse ponto por ela ter diversas referências. Porém, não adianta você ter só as ideias. Gerar ideias não é a grande questão, né? Ela torna, de fato, o trabalho mais criativo. Mas inovação, que é a capacidade de ter ideias que geram valor. Só que, ainda que a máquina crie muitas ideias, quais delas vão gerar valor para o meu negócio? E aí que entra o papel do ser humano, né? A inovação acaba sendo uma habilidade do ser humano. Então, por mais que a gente tenha uma geração quase infinita de novas ideias dentro daquilo que a gente se propõe a trazer, no final é o ser humano que vai ter que fazer essa curadoria e dizer se uma ideia é inovadora ou não, se a gente consegue avançar por aquele caminho, porque vai ser, sei lá, disruptivo no nosso negócio, vai trazer um posicionamento diferente para aquilo que a gente está fazendo.